Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta que é a nossa casa, esta que é a sua casa. É um prazer tê-lo aqui conosco e queremos que você saiba que você é bem-vindo aqui. Há bênção para si neste lugar porque Jesus habita aqui. Logo de seguida vamos ter uma reunião que esperamos que seja de bênção para a sua vida. Mas quero deixar com um pensamento. Jesus era uma personagem fantástica. Ele nunca condenou ninguém. Ele nunca afastou ninguém. Se você tiver curiosidade de ir à sua Bíblia, em João 8, fala de uma mulher que foi apanhada num ato de adultério. E sabe o que Jesus fez? Ela veio com Jesus porque alguém a acusou. Se calhar você tem sido acusado. Mas Jesus sabe o que ele fez? Ele disse, mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela disse, não está ninguém, Senhor. Não há ninguém. E Jesus disse, com voz de amor, de certeza que foi com voz de amor, mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Venha também você, venha a Jesus como você está. Venha a esta casa e você será bem recebido. Compreende? Ainda que você tenha que moldar quem você é para você viver o plano de Deus, mas o plano que Deus tem para a sua vida é a sua cara. Deus não vai pegar no seu caráter e mudar a sua personalidade ou o seu temperamento. E Deus não vai mudar totalmente, você ser uma pessoa totalmente diferente daquela que você é. Deus vai pegar naquilo que você é, Ele vai pegar naquilo que você gosta, nos talentos que você tem, e o plano de Deus para a sua vida é perfeito. Você vai pensar, é mesmo isto que eu nasci para fazer. E você vai se sentir bem lá. Por tudo o que você tem, irmão, tudo aquilo com que você nasceu, foi Deus que deu, e o propósito é sempre para trazer honra e glória ao seu nome. Amém? Eu estava a pensar, quando o Steven me pediu para pregar, na primeira reunião do ano, vem sempre aquelas pregações que são clichê, não é? Eu até perguntei a ele, o que é que achas que eu devo pregar? Ele disse, olha, fala sobre sonhos, fala sobre decisões para o ano 2017, e eu pensei, isso é tão clichê, isso é tão... Até o Facebook está cheio de tudo isso. Mas Deus pegou nisso e Deus deu uma palavra para a igreja, para mim, para si. E você que neste momento, você que tire 10 segundos, não precisa mais, de você pensar o que é que você deseja para 2017. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus anseios? Quais são as metas que você deseja alcançar? O que é que você desejaria ter em 2017? E não sei o que é que você está a pensar. Eu sei, quando eu fiz esta análise, eu sei o que é que eu desejava. Mas sabe uma coisa? A palavra de 2017, sabem que todos os anos eles votam qual é a palavra do ano, não é? Quando não sei qual é que ganhou, acho que foi Geringonça, não foi? Geringonça ou campeão. Eu sei que haviam várias palavras assim votadas na internet para ser a palavra do ano no mundo. Mas a palavra do ano de 2017 nesta igreja, sabe o que é que vai ser? Serviço. Se ele disser que há uma forma de você ter tudo aquilo que você deseja, você gostaria de saber como alcançar tudo aquilo que você deseja? Gostariam ou não? Hello? Gostariam ou não? Pronto, pensei que vocês estavam a dormir. Caramba, até assustei-me. Há uma forma, irmão, de nós conseguirmos alcançar de Deus tudo aquilo que nós desejamos. E só há esta maneira. Tudo o resto é doutrinas de homens, é para satisfazer a alma. Mas a maneira que Deus nos dá para nós alcançarmos tudo aquilo que nós desejamos é só uma. É servir a Jesus. Servir a Jesus. E existe recompensa em servir a Jesus. Quem é que sabia disso? A Bíblia logo em Mateus 6,33, ela começa por dizer, buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Tudo o resto é o quê? O resto é aquilo que você precisa, é aquilo que você anseia, é aquilo que você tem necessidade. Tudo isso vai ser acrescentado, mas primeiramente você tem que decidir servir a Jesus. E nós vamos ver vamos aprender sobre a recompensa de servir a Jesus, e a principal recompensa, irmão, que eu sei que muita gente negligencia, a principal recompensa de nós servirmos a Jesus, você sabe o que é? Alguém sabe o que é a principal recompensa? A Bíblia fala, aquele que me serve, meu Pai o honrará.
E infelizmente, igreja, muitos de nós estamos nem aí para isso, de ter a honra de Deus, porque não sabemos o que é que isso significa. Mas você saber no seu coração o que é que significa ser honrado pelo Pai, você vai compreender que todo o resto, todos os seus sonhos, todas as suas decisões, você vai pôr em perspectiva por causa da honra que o Pai nos dá. Porque a honra que Deus nos dá, irmão, vai muito mais do que ser honrado com um título no mundo de doutor, ou como existe em Inglaterra, de Sir e Lady. Esses são termos que o homem dá, são honras que o homem dá. Mas a honra que o Pai nos dá, se nós servirmos a Jesus, é uma honra, irmão, que vai durar para a eternidade. A Bíblia fala em Apocalipse, eis que cedo venho. Não é tarde, é cedo. Eis que cedo venho. E o meu galardão, disse Jesus, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quais são as obras que você vai apresentar a Jesus? Será que é você, porque é uma boa orquestraria, fez um fato bonito, então olha Jesus, está aqui o meu fato que eu fiz. É isso? Será porque você é um pedreiro e fez boas casas? Olha, Senhor Jesus está aqui, a obra que fiz é isto, é uma casa. Não. As obras que cada um de nós tem que apresentar a Jesus é o nosso serviço para Ele, irmão. É ganhar almas, é evangelizar, é honrar a Deus e pôr em prática a sua palavra, é moldar o seu caráter. Aquilo que você faz, irmão, no dia a dia, tem interferência quando você serve a Deus. Tem interferência. Nós vamos abrir que Jesus ensinou, quando Ele estava cá no seu ministério aqui na terra, a importância do serviço cristão. E Ele nos deu várias parábolas para nós compreendermos qual deverá ser a conduta do servo. Porque um servo, irmão, tem que se destacar dos demais. No meio de uma igreja, aquele que é servo de Deus tem que se destacar do povo. Nós achamos que não. Nós achamos que é tudo igual, mas não é assim. A Bíblia é bem clara, o servo, aquele que é servo, tem que se destacar daquele que não é servo. E como o Steven estava a falar há pouco, é tudo amor, é amor. Deus nos ama. E a palavra que tem na boca é amor. Deus é amor, é amor, é amor. Sim, Deus é amor. Mas Ele é um Senhor que deu uma tarefa a cada um dos seus servos e que um dia Ele vai voltar para fazer contas da tarefa que Ele deu. Você quer ver? Abra aí comigo. Mateus 25. A Bíblia aqui é o tira-teimas. E então, para você não pensar que sou eu estou aqui a inventar para tentar agradá-lo, tentar convencê-lo, vamos ver o que a Bíblia fala. Mateus 25. No versículo 14 diz assim, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Ele estava a reconhecer a soberania de Deus. Sabe porquê? Porque, olha, este Senhor é Jesus. E Jesus, quando precisava de alguma coisa, Ele não precisava de esperar, ainda que Ele dissesse que o reino dele era a semelhança do agricultor, se Ele precisava de alguma coisa, Ele fazia.
Ele precisava de pão, ele multiplicava o pão. Ele precisava de peixe, ele multiplicava o peixe. Ele precisava de pagar os impostos, ele ia lá à boca do peixe e lá tinha aquilo. Então, este era um Deus que ele era um Deus tremendo. Era um Senhor tremendo. Ele estava a dizer, olha, tu ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, e escondi na terra o teu talento. Veja, o Senhor deu o talento a ele, mas ele disse, escondi o teu talento. Ele não reconheceu que o talento era dele. Ele não aceitou o presente que Deus deu quando foi embora e não o reconheceu como o seu talento. Ele disse, escondi o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui nós vemos que há uma conduta que um filho, um servo de Deus tem que ter. Ele tem que pegar naquilo que Deus deu e ele tem que trabalhar. E ele tem que se esforçar para granjear, para ganhar outros tantos talentos conforme aquilo que Deus deu. Porque senão, ainda que você pense, olha só isto que tenho, eu vou cuidar, olha, fica aqui num cantinho, também não sou grande coisa, também não sou como aquela que sabe fazer isto e aquilo. Olha, ao menos ninguém pode acusar nada. Fica aqui quietinho. Não, irmão, isso não é uma atitude de serviço. Porque se tal acontecer, Jesus virá, Ele vai ajustar contas consigo e comigo também. E Ele vai tirar aquilo que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. E aquilo que tem, ser-lhe-á dado em abundância. Então, Jesus fala que apenas o servo fiel é recompensado. Pode haver muitos servos, mas o único que é recompensado é aquele que é fiel. E fidelidade a Deus, irmão, é muito mais do que fidelidade aos homens. Porque fidelidade a Deus envolve muita coisa do seu interior. Você até pode pôr uma máscara para os homens que é uma pessoa fiel e digna. E até pode passar despercebido a sua verdadeira natureza. Mas diante de Deus não há como esconder. A fidelidade a Deus é algo no seu coração, irmão. É muito mais, como eu disse, vir aqui à frente. É muito mais do que repetir uma oração. É muito mais do que vir à igreja. É no seu dia a dia. E sabe uma coisa? Eu estava agora a pensar que o serviço a Deus, para aqueles que são servos de Deus, você não pode pensar, bem, hoje é domingo, olha, eu vou pôr a minha carinha santinha, eu vou para a igreja, está tudo bem, não fiz nada de mal. Aquilo que você fez no sábado conta. Aquilo que você fez na sexta conta. Tudo isso, quando você vier servir a Deus, você traz tudo isso. O estilo de vida que você leva durante a semana, quando você chega aqui ao domingo para servir como assistente, como pastor, como técnico de som, nas crianças, no louvor, não se pense que você vem aqui e você que vem limpinho porque é domingo e você começou agora o dia e ainda nem sequer teve a oportunidade de pecar. O que você fez na sexta, o que você fez no sábado, na quinta, na semana toda, conta. E é isso que você vai trazer a Jesus. E é isso que Jesus às vezes chama de obras mortas. Porque esta fidelidade a Deus, irmão, é do seu coração. Você tem que ter verdadeiro temor quando você serve a Deus. Você tem que ter verdadeiro temor porque você está a servir a um grande Deus. Amém? Abra aí, só o homem fiel é recompensado. Abra aí em Tiago 1. E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isto. Diz assim, eu vou ler do versículo 5, só para entrar no contexto daquilo que eu quero falar. Diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. E é a partir daqui do versículo 6 que eu quero que você perceba. Não duvidando, porque depois ele faz uma comparação.
Porque o que duvida, o que é dúbio, é aquilo que está sempre dentro dos pensamentos, é aquilo que ora é fiel, ora não é aquilo que ora vem, ora não vem, ora aquilo que ora decide fazer a palavra de Deus, mas quando é mais difícil não lhe convém, já não é bem assim. A Bíblia fala, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. No versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma recompensa, alguma coisa. Você está a ver a conduta de um servo de Deus. E depois diz no versículo 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem do coração dobre, aquele que está sempre a oscilar entre dois pensamentos, está sempre a oscilar entre a velha natureza e a nova natureza, é inconstante em todos os seus caminhos. E a Bíblia fala, não pense, nem te passa pela cabeça, que um homem assim e uma mulher assim receberá alguma coisa do Senhor. Agora eu volto ao início. O que é que você deseja para o ano 2017? É porque muito bem podia chegar aqui, irmãos, somos mais que vencedores, e Deus tem isto para ti. Quem é que deseja uma casa nova? Venha à frente. Quem é que deseja um carro novo? Venha à frente. Quem é que deseja isto? Quem é que deseja aquilo? E de certeza absoluta que toda a gente ia vir aqui à frente. Porque todos nós desejamos coisas, mas a Bíblia fala que se você deseja alguma coisa de Deus, se você deseja alguma coisa de Deus, você não pode ser inconstante. Você tem que ser um ser fiel, porque aquele que é infiel não pensa que receberá de Deus alguma coisa. Você ainda quer alguma coisa para 2017? Continuam a crer ou não? Amém. Veja aí, em Mateus 25, não, desculpe, em Lucas 19. Vamos lá ver, Lucas 19. Vamos ver mais uma parábola que Jesus falou no versículo 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veja, eu gosto desta diferença aqui. Sobre 10 cidades terás autoridade. Uma das recompensas de nós servirmos a Jesus com dedicação é que nós teremos autoridade, irmão. Autoridade sobre o quê? Sobre as pessoas. Autoridade sobre demónios. Quando você serve a Deus, Deus o honra. E sobre si vai ser colocada autoridade. E esta autoridade, irmão, não é nenhum homem que pode dar. Não é nenhum pastor que possa impor as mãos e dizer, olha, vou dar esta autoridade. Não, esta autoridade está aqui a falar, vem de nós servirmos a Deus. E quando você serve a Deus, você vai andar com uma postura de um verdadeiro servo de Deus, de um embaixador. Como se sobre si realmente houvesse autoridade de um reino. E a Bíblia fala em caixas de demónios, ou fala em principados, príncipes das trevas, ossos espirituais da maldade. E quero dizer uma coisa, se você for um filho de Deus a sério, se você servir a Deus, Deus vai honrar e sobre si vai ter autoridade sobre demónios que vêm à sua vida. Demónios que o amarram no seu caráter. Demónios que amarram na sua vida. Demónios que amarram o seu trabalho, que amarram coisas que são devidas a si. Você servindo a Deus, irmão. Servindo a Deus, sobre si vai ser dada autoridade. E diga uma coisa, não vai ser preciso você vir à frente a pedir oração ao pastor. Não vai ser preciso você andar a fazer jejum e vigílias até às 3, 4 da manhã. Se você simplesmente servir a Deus. Servir a Deus, irmão. Eu lembro-me quando eu andava na escola, eu era uma boa aluna. Eu ficava com atenção nas aulas e fazia o meu trabalho de casa.
Quando chegava o dia do teste, do exame, eu estava preparada. Porque eu fazia o meu trabalho diariamente. Se você fizer o seu trabalho diariamente, se você diariamente buscar a Deus, se você diariamente negar a si mesmo, irmão, no dia da provação, no dia do teste, no dia que o diabo vier, o que é que vai ser da sua boca? Porque você é servo, porque você é honrado por Deus, Deus vai lhe dar autoridade e você vai falar a palavra de Deus. Amém? E aí este disse, no versículo 19, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti. Quando você não serve a Deus, quando você está aqui nesta indecisão, vai haver muito cristão que tem medo de Deus, tem medo da palavra, que ofende-se com a palavra. Agora, quando você serve a Deus, e ainda que venha a repreensão, sabe como é que você vai ficar? Obrigado, Senhor, porque se tu me repreendes é porque eu sou filho. Mas há muita gente que está na igreja e tem medo de Deus. E você ficaria surpreendido de você saber que há cristãos que se dizem cristãos, mas têm medo de Deus. Você tem medo de Deus? Não, toda a gente vai dizer que não, claro. Sabe o que é ter medo de Deus? É ter medo da sua palavra. Ter medo de provar que a palavra de Deus funciona. Ter medo de confrontar a sua vida com a palavra de Deus, porque é disso que se trata. E veio outro dizendo, aqui está, Senhor, é a tua mina que guardei no lenço porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e segues o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pus o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai o que tem das minas. E disseram-lhe, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas a que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. É uma repetição, por outras palavras, aqui que nós lemos em 25. Para Jesus provar que existe uma certa conduta que um filho de Deus tem que ter. A Bíblia afirma que ao servo fiel o Senhor dirá, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que é que significa ser fiel no pouco? Irmão, o pouco, o mínimo. E falando agora no contexto de igreja, o mínimo que você pode fazer é ser fiel às reuniões. Como se estava a dizer, o que é que serve ter planos, de planear, quer fazer isto? Eu tenho o talento disto, eu tenho o talento daquilo, e depois nem vai à reunião. Comece, no mínimo, comece a ser fiel. Quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Comece no mínimo, no pouco. E se você for fiel no pouco, o que é que a Bíblia fala? Sobre o muito te colocarei. É que nós, tem que ser fiel no muito. Não, você tem que ser fiel no pouco, porque é no pouco que Deus vai provar. É no pouco que você vai trabalhar a sua humildade. É no pouco que você vai saber que o serviço a Deus é mais importante do que o próprio ato de servir. Está a compreender? E vou explicar. O serviço a Deus, vamos pôr um assistente. De manhã o Cláudio chegou aqui e esperou esta carpete. Será que ele esperou esta carpete para mim? Não, porque se assim fosse, ele ia lá a casa e esperava a carpete em casa. Mas se nós tivermos em nós a vontade de servir a Deus, o ato de esperar a carpete em si só não traz nenhum valor para Deus, mas a atitude do coração de serviço, e estou a fazer isto para Deus porque Deus é merecedor. Está a compreender? O facto de estar a tocar, isso não é nada, irmão. Isso não é nada. Está a adorar a Deus de coração? Está a se esforçar? Como nós vimos lá, esforça-te e tem bom ânimo. Será que está a negar o seu caráter, as suas emoções para servir ao Rei? Porque tocar, irmão, a gente vai lá fora e temos melhores músicas e melhores vozes e melhores cantores. Temos tudo isso. Então o serviço a Deus é muito mais do que o ato que nós fazemos. É uma atitude do coração. E é aí que Deus quer trabalhar em cada um de nós durante este ano de 2017. Se você já serve, irmão, você tem que servir melhor. É Carmen, onde é que está? Por que ela não está aqui a ver a palavra? Se você
Você tem que aprimorar o serviço a Deus. Se você já serve a Deus, sirva mais ainda. Sirva mais. Se você já faz, mas eu já faço isto, já faço aquilo, pois faça mais, irmão. Porque a Bíblia fala que aquele servo que só faz aquilo que lhe é pedido, é o quê? Você sabe o que é? É um servo inútil. E a gente já faz, olha, eu já fiz o meu trabalho e já chega. Não, é muito mais do que isso. Quem é que quer ser um servo inútil para ser lançado nas trevas exteriores? Alguém quer? Não. E Jesus diz, aquele que faz somente aquilo que lhe é pedido, é um servo inútil. E se nós queremos entrar no gozo do Senhor, se nós queremos entrar lá naquele lugar de satisfação pura, irmão, eu digo-lhe uma coisa, ter uma casa nova não se compara a servir a Deus. Ter um carro novo não se compara a servir a Deus. Ter um trabalho, nada disso se compara a servir a Deus, irmão. Quando aqui fala, entra no gozo do teu Senhor, nós se calhar pensamos que é entrar no céu. Não é isso que está a falar. Está a falar entrar naquele círculo onde só os privilegiados podem lá entrar. E quem é que faz nós privilegiados? É Deus que faz? Pergunta assim, quem é que faz a nós privilegiados para entrar no gozo do Senhor? É o pastor? É Deus? É você, irmão? É você? Sou eu? Sou eu é que tenho que me pôr numa posição de ouvir de Deus. Entra, Cristina, entra no gozo do Senhor. Porque só aqueles que tiveram a oportunidade de um dia lá entrar é que conseguem compreender isto que estou a falar. Porque não há satisfação melhor do que servir a Deus, irmão. Não há nada que você possa fazer. O que você pode ter é um surto de adrenalina. É uma satisfação momentânea. É uma alegria passageira. Mas servir a Deus, você no seu coração, você sabe quem você é. Por isso é que eu disse, vir à frente é muito bom, é bonito, é um passo de fé, glória a Deus. Mas aquela atitude que você toma no seu coração, no dia 1 de novembro, eu estava com a Marta. Lembras-te, Marta? O dia em que nós decidimos servir a Deus? Para nunca mais deixar, irmão. Para nunca mais deixar. E se ele fosse a contar no meio nesta caminhada que eu tenho tido de servir a Deus, quantas vezes já me apeteceu desistir, quantas vezes eu passei por dificuldades, quantas vezes o meu caráter quis se interpor no meu serviço a Deus, mas a gente levanta, a gente cai e levanta. Como a Bíblia fala, o justo cai 7 vezes. Caramba, 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levanta. Mas tem que haver em cada um de nós uma atitude. Não, a minha decisão é para valer. Vamos abrir em Provérbios 28, no versículo 20. E vamos ver a recompensa que há em ser fiel. Diz assim, o homem fiel abundará em bênçãos. Já chegaram lá? Provérbios 28, 20. O rei Salomão, ele disse, o homem fiel abundará em bênçãos. E de certeza, quando você pensou o que você desejava para 2017, você de certeza que pensou em coisas boas, sim ou não? Ninguém pensou, olha, para 2017, eu gostava mesmo de ter uma gripe daquelas fortes. Pensou assim? Não pensou. Você pensou em coisas boas, e a Bíblia fala que o homem fiel vai ter abundância de bênçãos, irmão. E sabe o que a Bíblia fala ainda mais? Que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem conseguiu subir ao coração do homem, nem sequer você mesmo desejou para si, é essas coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Eu gosto tanto deste versículo, irmão. Porque as coisas que Deus nos dá não podem ser medidas, não se pode pôr um preço. Às vezes há coisas que nem sequer podemos mostrar a ninguém. Quem é que está aqui já recebeu coisas de Deus que só você é que sabe e sente e consegue explicar? Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que está a falar. Em Isaías 54, no versículo 17, não precisam de abrir. É um versículo que nós usamos muitas vezes, até quando estamos em intercessão, que fala toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. E veja a recompensa. Esta é a herança do Senhor. Está a ver aquilo que nós lemos anteriormente, que se nós servirmos a Deus, nós vamos ser colocados sobre a autoridade,
Sobre nós é colocada autoridade. Aqui está a dizer, aquilo que se levantar contra ti, nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nenhuma língua que se levantar contra ti vai prosperar. Tu a condenarás. Então quer dizer que eu tenho que condenar pessoas? Não, não é isso que está a falar. Mas conselhos, altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus na sua vida. Coisas que vêm à sua vida para roubar a sua paz. Aqui diz, você vai condenar tudo isso. E veja, esta é a herança dos servos do Senhor. Só quem é servo do Senhor é que tem autoridade para repreender toda a caixa de demónios que vem à sua vida. Porque se você não é servo, você vai ficar vulnerável àquilo que o diabo traz. Estamos a falar da recompensa de servir Jesus. Quem serve é Jesus, é honrado pelo Pai. E esta é a parte que eu gosto. João 12, 26. Vamos lá abrir. João 12, 26. Diz assim até no versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A maior recompensa, irmão, é ser honrado pelo Pai. Quando você é honrado por Deus, você tem favor de Deus. Quando você é honrado por Deus, situações estão amarradas na sua vida, o Senhor vai lá e Ele cuida. Quando você é honrado por Deus e você o serve, nenhuma ferramenta levantada contra si irá prevalecer. Por isso é que nós dizemos uma frase que até, às vezes até irrita, que é tão... Mas aquilo que sabe quem tem, é aquilo que sabe quem é em Jesus, não há maldição nenhuma que pegue. E aquilo que nós mais vemos na igreja são cristãos que vivem apavorados das maldições que andam aí. Vivem apavorados de bruxaria. Vivem apavorados por maldições. E ontem eu cheguei a casa e não sei porquê. Nós estávamos a chegar e estávamos uns vizinhos a passar. E eu olhei para o chão e eu não sei porque é que eu pensei aquilo. Não sei mesmo. Não houve nada, nem nenhuma situação que me levasse a pensar aquilo. Mas eu olhei para o chão e eu pensei, será que a vizinha de baixo fez bruxaria contra mim? E depois eu pensei assim, coitada. Porque ainda que tivesse alguma coisa ali, irmão, eu garanto-lhe uma coisa, a mim não ia pegar. E não sei porque é que eu pensei isto. Se calhar foi Deus a alertar, não sei. Eu não sei qual foi a situação, mas eu olhei assim para o chão, estava com a Emily no colo e pensei, será que a vizinha de baixo faz bruxaria contra mim? Porque nós já passamos 2 vezes e vimos uma mancha lá no chão que não tinha explicação alguma. Oh, irmão, que tristeza para ela. Porque para mim, na minha casa, irmão, sabe o que está à volta da minha casa? São anjos. Nenhuma entidade demoníaca, nenhum demónio, nenhuma situação contrária vai perturbar a minha paz. Porque sabe o que aconteceu? Eu fui para casa, vi o fogo e dormi descansada. Nem ouvi mais barulho. O Senhor me disse que ainda deram mais fogo. E não ouvi nada, porque Deus dá o seu descanso aos seus servos. Você que ama Deus, você que serve a Deus, que você vai ter esta certeza no seu coração. Nenhuma ferramenta levantada contra mim irá prosperar. Nem nenhuma língua que se levantar em juízo vai ter algum efeito na minha vida. É que Deus, irmão, Deus protege o seu servo. É uma herança que nós temos, é herança, e veja, é que nem sequer tem nada a ver conosco. A herança vem do Senhor, mas a herança só pode ser partilhada com quem é servo verdadeiro. Aquilo que me serve, meu Pai o honrará. Em Apocalipse 3, no versículo 21. Ao que vencer, vamos lá abrir. Apocalipse 3, 21. E volto a relembrar aqui estamos a falar. Recompensa de servir a Jesus. Recompensa de servir a Jesus.
Já estão lá, Apocalipse 3, 21, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Você está a ver? Aquele que vencer, aquele que for um servo fiel, a Bíblia diz que Deus vai nos conceder o privilégio de nós nos assentarmos juntamente com Ele. Da mesma forma como Jesus venceu e Ele se assentou com o seu Pai. Você quer mudar alguma coisa aqui na terra que se compare a isto? Eu desafio qualquer um. Desafio qualquer um, irmão. É dar alguma coisa que se compare a isto, de me sentar à direita de Deus Pai. Nada. Pare de procurar, irmão, satisfação instantânea na sua vida. Pare de investir o seu tempo e o seu dinheiro em coisas que o mundo tem para oferecer. Invista dinheiro na palavra de Deus. São poucas coisas que eu era capaz de dar 65 euros para mim. Mas com grande vontade, com grande gozo, e dei. Ainda que me tivessem ajudado, contribuído. Invista na palavra de Deus, irmão. Invista a conhecer Deus, quem Deus é. Porque servir a Deus começa também por aí. Porque nós estamos, quando falamos em servir a Deus, a pessoa automaticamente pensa ou ser pastor, ou ser diácono, ou ser... Não, irmão. Você, no seu dia a dia, tem que servir a Deus. Ler a Bíblia, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, moldar o seu caráter. É Mateus 19, 28. Vamos lá abrir. Nós temos que ler isto, que é espetacular. Podemos ler do versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Eu pergunto uma coisa, nós estamos aqui para quê? Não é para conseguir a vida eterna? E alguns de nós podemos perguntar, mas o que é que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Como este homem, este jovem, estava a perguntar a Jesus. É uma pergunta legítima, não é? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: imagine Jesus estar a falar, tens que fazer isto, tens que fazer... mas Jesus, olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, mas então o que é que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E agora nós vamos parar aqui, porque se calhar alguém mal intencionado pega neste versículo para dizer que tudo o que você tem, até as cuecas que você veste, você tem que dar para a igreja. Mas não é disso que Jesus está a falar. Não é você pegar no seu dinheiro tudo e dar à igreja, como já ouvi igrejas pegar nisto para falar nisso. Não, ele estava a falar de coisas espirituais, irmão, porque o reino de Deus é espiritual, é ou não é? E Jesus, ele falou sempre assim, de forma que nós percebamos, parece que ele está até a falar de batatas, de agricultura. Não, ele está a falar de coisas espirituais. E o que é que ele estava aqui a dizer? Vende tudo quanto tens. Será que vamos pegar isto no literal e vamos agora fazer isso? Você vai vender tudo e amanhã, olha, não tenho para onde dormir, não tenho... É isso que Jesus está a falar? Não. O que ele está a falar, você se despir de quem você é. Você dar tudo o que você é a Ele. Mas é você o que você é. Está a ver? Não é você dar o que você tem. É muito mais do que trazer dinheiro. É muito mais do que dar uma oferta. Ainda que Deus possa falar ao nosso coração de nós darmos alguma coisa para Ele. Mas isso é Deus tem que falar assim, não é nenhum homem. E ouvindo o jovem esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele não compreendeu nada. Ele não compreendeu nada porque Jesus não estava a falar das propriedades, Jesus estava a falar do caráter dele, do serviço a Ele. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E depois os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Veja uma coisa, noutra tradução explica melhor, que é muito difícil alguém que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Não é a riqueza em si, é o confiar nas riquezas. No versículo 26, e olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Veja o Pedro, irmão. Imagina o Pedro a pensar naquele jovem que saiu da presença de Jesus pesaroso, porque ele tinha muita coisa. E Pedro, sendo como ele era, ele não tinha vergonha de perguntar. Ele disse: Senhor, mas eu tenho feito tudo, o que é que eu vou receber? Senhor, nós temos de achar tudo, porque quando Jesus chamou, ele disse: olha, vocês não tragam nem capa, nem tragam comida, não tragam sequer almofada, porque o Filho do Homem nem sequer às vezes tem onde reclinar a cabeça. Deixai tudo e segue-me. E Pedro, ao ouvir esta cena, porque ele estava lá com Jesus, ele disse: Senhor, nós temos de achar tudo, que receberemos, que recompensa eu terei? E disse Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. A recompensa, irmão, a recompensa que Pedro perguntava: Jesus, que recompensa é que nós temos? E Jesus disse: olha, quando o Filho do Homem vier em glória para buscar a igreja que ele estava a falar, vocês que me serviram, eu vou-vos dar o poder de se assentarem e nós vamos julgar o mundo. Autoridade. A autoridade que Jesus nos vai dar. Em Job 10, Deus afirma que o que faz coisas grandes, que não se podem esquadrinhar. Mas não é isto. Peço desculpa. Não é Job 10. É em João 15:15. João 15:15. Outra recompensa de servir a Jesus. Vou pedir ao grupo Louvor que suba. João 15:15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, por tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Isto aqui, mais uma vez, irmão, nós vemos que há uma progressão. Começa por ser fiel no pouco, diz: vai colocar no muito. Se você começar no pouco, você vai ser chamado servo. E digo-lhe uma coisa, é uma boa condição ser chamado servo de Deus. Mas depois estava a recompensa. É que Jesus disse: olha, ok, vocês foram fiéis no pouco, eu vou-vos colocar no muito. Já não vou chamar vocês de servos. Agora vocês vão ser meus amigos. Porque um servo não tem acesso ao lugar onde o Senhor descansa, ou tem? O servo não tem lugar àquilo que o Senhor come, ou tem? Não tem. Se nós pensarmos na qualidade de servo como ela é, um servo sempre tinha um lugar para dormir à parte, com menos qualidade, é ou não é? E a comida era o que subjava, é ou não é? Mas Jesus estava a dizer: olha, se vocês forem fiéis no pouco, eu vou-vos colocar no muito. E aquele que antes era servo, eu agora não vou chamar mais servo, vou chamar amigo. Vou chamar amigo. Porque diz assim: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, por tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. E digo uma coisa, irmão, é isto que Jesus está aqui a falar. É que há segredos na palavra de Deus, que Deus só vai revelar àqueles que são verdadeiros amigos. Você que pensa em João. O João sempre foi conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. E a quem é que Jesus disse quem é que o ia trair? A quem é que Jesus disse como é que ele ia morrer? Foi a João.
Porque João estava lá, João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, porque ele não era servo, ele era um amigo de Jesus. E João tinha esse conhecimento, João tinha essa identidade, João sabia que ele era o cara. Esperamos que tenha gostado da nossa reunião. Aquilo que você viu é que nós somos uma família. E se calhar você está aí desse lado, você está triste, está amargurado. Se calhar você não tem uma família. E eu quero dizer, o nosso desejo é que você venha, faça parte de nós, faça parte da nossa família. No Salmo 133, a Bíblia diz que é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. União fala de família e irmãos. E você venha, não fique aí parado no seu sofá, não fique aí. É bom saber que você está aí, mas melhor será que você esteja conosco, que você viva este espírito de família. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou no seu coração. Não é por acaso que você está nos a ver. Jesus abriu um caminho para si. E Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não precisa de viver em trevas, você não precisa de viver em morte, você não precisa de estar sem caminho. Você tem aqui a solução para a sua vida, a solução é Jesus. Venham, no Centro Comercial São Pedro, na Cave, estamos cá semana após semana e esperamos realmente pela sua companhia. Eu desejo agora que você possa orar conosco. Quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus possa tocar o seu coração. E se você assim o desejar, você fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça que eu vou orar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma destas pessoas, por essa pessoa que está a me ver agora. E eu oro, Senhor Santo Espírito, para que tu toques no coração dela. Eu sei, Senhor Jesus, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és a solução. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença inunde esta casa, inunde este coração e traz a solução, Senhor. Cuida de cada um deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.